aqui. Hoje é dia 27 de setembro de 2021. Vamos lá, pré-ENEM, popular, educação pública gratuita. Que bom encontrar vocês por aqui. Sou professora Liamar, alguns nomes eu não conheço, estou olhando aqui, outros eu já conheço. Eu sou professora de Sociologia no IFC, Campus Concórdia. Trabalhei o ano passado nesse cursinho e muito feliz de estar aqui novamente nessa nova rodada. Eu vou iniciar aqui a minha apresentação de tela, que eu preparei algumas coisas para a gente ir observando e pensando juntos. Então, sou a professora Liamara Fornari. Vamos trabalhar hoje aqui um pouquinho sobre os autores clássicos da sociologia. Por que os autores clássicos da sociologia? Se vocês observarem, nós temos o nosso canal no YouTube, para onde as aulas gravadas vão, e lá tem as aulas do ano passado. E aí eu fiquei pensando, como sociologia é a mais pequenininha, a gente tem que otimizar o tempo. Então, eu olhei o que a gente tinha trabalhado ano passado, para não me repetir, de tal maneira que o que eu não falar agora tem lá gravado, e o que faltar a gente pode gravar. Então, a gente vai construindo um percurso e otimizando aí os recursos, o tempo, e vocês também tendo acesso e a disponibilidade de todo esse material. Eu não costumo trabalhar com os terceiros anos, portanto, nunca estou muito próxima do Enem, né? Mas do que eu já me aproximei com essa prova e o que eu procurei conhecer da prova, em específico de sociologia, eu costumava trabalhar com questões mesmo, né? Então, vocês vão ver que tem uma das aulas lá que estão gravadas, que a gente foi analisando as questões. Via de regra, as questões de sociologia, quando a gente olha para elas assim, num momento como esse, de discussão, de interação, numa aula, elas não nos parecem difíceis. Elas vão se tornar difíceis lá no momento da prova, né? No meio de tantas outras perguntas, disciplinas, conteúdos, interações, é que a gente vai sentir o peso das questões. Então, a prova do Enem, vocês já devem ter ouvido alguém comentar, ela tem questões difíceis, questões regulares, questões relativamente fáceis. As de sociologia, em geral, estão ali no campo das médias, não são nem absurdamente difíceis, e algumas aí demandam uma reflexão mais específica, tá? Do que eu já analisei das provas do Enem. Claro que cada ano é um ano, cada prova é uma prova, e eu também não sou especialista nessa área. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje é uma contribuição, né? É uma reflexão que a gente vai fazer em torno dos autores clássicos, das suas concepções teóricas, da sua forma de analisar a sociedade, no sentido de que eles possam ser, olha que palavra bonita, né? Um arcabouço, né? Vocês possam se apropriar dessas diferentes três formas de pensamento, de análise da sociedade, e com isso vocês terem a perspicácia de compreender alguma coisa da filosofia, algo da geografia humana, muita coisa da história, que são as áreas do conhecimento com as quais a sociologia trava um diálogo, em especial na prova do Enem. Então, além do conhecimento de sociologia, conhecer essas teorias vai dar para vocês ferramentas para que vocês também consigam fazer uma análise de outros conteúdos, de outros assuntos, de outras disciplinas. Além, claro, de ser um subsídio para a redação.
né? O pessoal às vezes reclama, mas sociologia é tão pouquinho, é sempre a menor. Sim, de fato, né? Eu sou socióloga e eu queria que tivesse muito mais sociologia na prova, de carga horária no ensino médio, mas não temos. Aí eu brinco, olha, compensa o fato de que a redação ela é facilitada para aqueles que têm uma percepção sociológica sobre a sociedade, sobre o mundo, né? Então, ela vai ajudar vocês a transitar aí por vários caminhos dentro da prova. Ela é um subsídio bem importante. Então, aqui a ideia é conversar com vocês sobre os autores clássicos, vocês já conhecem, eu imagino, e vocês podem ficar bem à vontade para perguntas, pode ser pelo chat, pode ser abrindo o áudio, como vocês se sentirem mais à vontade, né? Podem estar aí para interagir, para a gente conversar, para tirar dúvidas. Fiquem bem à vontade, estamos em casa, né? Literalmente ainda, né? Por enquanto, mais um pouco a gente está nesse processo que eu acho que facilita muitas coisas, outras dificultam, mas enfim, seguimos aí nos adaptando a esse novo contexto, tá? Então, deixa eu só passar o olho de novo aqui pelos nomes de quem está nessa aula. Alguns eu conheço, para me sentir também mais à vontade, outras pessoas não. Mas a maioria eu acho que sim, né? Que legal, que bacana, muito bom estar aqui com vocês nesta segunda-feira à noite. Vamos lá, iniciando a semana, né? Todo conhecimento é importante, então que bom que vocês estão aqui aproveitando esse curso. Deixa eu passar aqui a minha tela para acompanhar junto com vocês o que eu estou projetando. Muito bem, bora lá então, autores clássicos da sociologia. Nós vamos ter, pelas prévias calculadas nesse tempo de pré-ENEM, 3 encontros de sociologia, né? As outras datas eu não me recordo, não tenho em mente. Então, vamos ter 3 momentos sociológicos. Vou trabalhar os autores clássicos hoje com vocês. No segundo momento, só para vocês terem uma ideia, a Escola de Frankfurt, os autores, digamos, ali da década de 60, 70, Adorno, Horkheimer, Bourdieu, um pessoal que discute o conceito de cultura, indústria cultural, que eu acho que dá um subsídio bem bacana para pensar o desenvolvimento tecnológico, a comunicação. Eu vi ontem uma notícia de que o governo federal vai abrir a licitação para a internet 5G. Então, tem toda uma dimensão com esse fato social, já usando os termos do Durkheim, que vai mexer com a dinâmica de comunicação, de interação, desenvolvimento da cultura, com a chegada dessa tecnologia 5G, que agiliza muita coisa. Então, os autores da Escola de Frankfurt são autores que dão um fundamento bem bacana para a gente entender toda essa modernidade, toda essa coisa toda que é o mundo que nós temos hoje. Embora eles escrevam no momento que, por exemplo, não tinha internet, o que eles escreveram, percebendo o desenvolvimento, por exemplo, da televisão, a gente pode transpor e entender o que a gente está vivendo hoje tranquilamente. Então, o segundo encontro, já vou dar um spoiler para vocês ficarem com vontade de estar aqui, a gente vai fazer essa abordagem. E no terceiro encontro, aí vocês podem sugerir também, tá? Eu não fechei ainda uma ideia do que trabalhar com vocês. Por quê? Eu lembro que no ano passado, no decorrer das aulas, surgiu demandas que a turma foi pensando, seria legal falar do Bauman. E daí, se vocês forem ver lá no canal do Prêmio no YouTube, vocês vão ver que tem 2 aulas que eu gravei, uma com o pessoal, outra eu gravei depois, sobre o Bauman, modernidade líquida, aquela coisa toda. Então, vão pensando aí, a gente vai ter um tempo, né?
entre esse primeiro e o segundo encontro, e vão pensando o que seria bacana na percepção de vocês, que aí a gente vai construindo junto, né? A gente discutir, pensar, eu trazer elementos para vocês pensarem que vai ajudar para a prova, tá? Eu não sei se vocês já fizeram alguma vez a prova, se alguém já fez, vamos perguntar assim, alguém já fez como teste, como experiência, a prova do Enem? Esqueci. A Josane já fez, né? Está no terceiro ano, fez ano passado. Então, em especial ao Tiago, a Bruna, em especial quem já esteve aí sentindo a prova, se tem alguma demanda que vocês acham que é importante aprofundar e etc., fiquem bem à vontade para sugerir. Lá no grupo vocês têm meu contato de WhatsApp também, tiverem dúvidas para além daquilo que a gente falar aqui, não se acanhem, não tenham vergonha de entrar em contato lá, bem tranquilo, a gente pode travar esse diálogo extra-aula, tá? Eu me disponibilizo porque eu sei que a carga horária de sociologia acaba sempre sendo um tantinho menor, né, comparado com as outras. Mas que faz todo sentido. Aqui foi tudo organizado e pensado na proporção da prova, né, com a carga horária das disciplinas, tá? Quem não fez a prova ainda, é bem legal fazer antes do momento final, né? Antes de ser a prova decisiva, para ter experiência, para ter noção do tempo. Eu comentei com vocês no início, né? Via de regra, as questões de sociologia não são as mais difíceis, mas elas se tornam difíceis, seja pelo cansaço, pelo tempo da prova, por uma série de questões. Então, quando a gente tem domínio disso, ou pelo menos um conhecimento da dinâmica da prova, do tempo, e de a gente se conhecer em relação a ela, fica mais tranquilo de lidar, né? Muito bem, mas esses são detalhes que talvez outros especialistas consigam trabalhar de forma mais intensa com vocês. Há autores clássicos da sociologia. Antes de falar dos autores clássicos, vamos pensar um pouquinho, então, o que são as ciências sociais. Porque se a gente vai falar dos autores clássicos da sociologia, bom, que é a sociologia, da onde veio, quem inventou, e aí de cara a gente vai ver que a sociologia é uma das ciências sociais. As ciências sociais são, portanto, deixa eu só acionar aqui o meu cursor, o meu ponteiro diz aqui, para a gente ir sublinhando algumas coisas. Então, as ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Tá? Então, qual é o objetivo, qual é o direcionamento que as ciências sociais possuem? Primeiro, a cientificidade. Então, não é conversa de bar, não é achismo, não é opinião. Eu acho que é importante dizer isso. E elas vão tentar entender as relações sociais dentro de diversos espaços. Essas relações sociais, tanto no sentido macro-sociais, as interações entre países, nações, continentes, quanto as relações microsociais. Pode ser analisado e pensado aquilo que acontece na família, na escola, na igreja, na comunidade, os diversos fenômenos da sociedade. Então, elas têm como objeto de estudo tudo o que diz respeito, primeiro, às culturas humanas, à sua história, às realizações, os seus modos de vida e os seus comportamentos individuais e sociais. Então, as ciências sociais vão constantemente tentar entender a relação que existe entre indivíduo e sociedade. É esse movimento que constantemente a gente precisa compreender. E elas vão, portanto, ajudar a identificar e compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando os seus hábitos,
os costumes, a estrutura de valores, de regras que regem a sociedade ou os diferentes grupos sociais. Bom, até aí penso eu que nenhuma novidade para vocês, né? Isso é tema já apropriado, porque vocês já vêm pelo menos aí do primeiro, do segundo ano, alguns já no terceiro, com com a sociologia, pelo menos um período por semana ela aparece. Então, quais são as ciências sociais? Segundo um autor chamado Pércio de Oliveira Santos, são consideradas ciências sociais. A sociologia, e aí é essa de modo mais específico que aparece na prova, que estuda as relações sociais. Contudo, já vi em algumas provas do Enem, em alguns momentos, aparecer autores também da antropologia, tá? Que estuda as características dos agrupamentos humanos e a origem da evolução das culturas. A ciência política, que estuda a distribuição do poder na sociedade e as diversas formas de governo. Também aparece, quando aparece lá na prova, quando a gente estuda Hobbes, Locke, Rousseau, Tocqueville, são autores da ciência política. Via de regra, a gente vê tudo dentro da sociologia, né? Mas elas fazem parte, são primas irmãs aí da sociologia. E a economia também, que estuda as atividades humanas relacionadas aos bens e serviços. Então, essas três aqui, vocês vão encontrar elas na prova. Aqui, quando falar de Adam Smith, David Ricardo, os economistas clássicos, vira e mexe, eles estão presentes, né, nas provas. Elas aparecem para efeitos, talvez, de facilitar a vida dentro da sociologia. Tá? Eu acho que é bacana ter esse mapeamento, né, para vocês se sentirem talvez até mais seguros. E é importante explicar isso também, porque na academia, que é aquele momento depois do que vocês estão vivendo agora, depois do Enem, essas divisões são importantes. Por hora, para o ensino médio, a gente vai encontrar todas dentro da sociologia, ok? Mas todas elas aparecem na prova do Enem, relacionadas à história, relacionadas à filosofia, porque a gente vai ver que, por exemplo, né, Marx, que é um autor clássico da sociologia, é um filósofo, tem na sua formação a filosofia, bom, os clássicos, eles têm na sua formação a filosofia, o direito, o jornalismo, a economia, a ciência política, né? Se são clássicos é porque estudaram sobre muitas coisas, tá? Então, os cientistas sociais pesquisam hábitos, costumes, estrutura familiar, religiosa, institucional, econômica, dos mais diversos grupos, e isso ajuda na solução de problemas da educação, da saúde e da violência urbana. Aí vocês podem pensar, tá, mas eu queria saber era do conteúdo mesmo que vai cair na prova. Pois, salvo engano, me corrijam se eu estiver enganada, naquela ideia das competências lá da redação, do que tem que ter na redação para ela ser substanciosa, né? Ou aquelas redações, eu já li algumas redações, nota 1000 do Enem, pede o quê no final? Para que você coloque a solução de problemas. Que tipo de problemas? Sociais. Nenhuma redação até hoje do Enem tratou de coisas que não estivessem relacionadas ao mundo social. Tá? Então, é importante a gente pensar a sociologia também nessa dimensão. Ela vai dar para vocês argumentos, é, palavras, termos, conceitos, categorias, para que vocês possam demonstrar para quem for corrigir a redação que vocês dominam o assunto, que vocês têm uma capacidade de compreensão, de análise, de observação da sociedade e, mais do que tudo,
de indicar a solução para os problemas, que é o que é mais difícil, né? Convenhamos, olhar para a sociedade, observar, compreender, saber que é assim assado, analisar é relativamente fácil. O grande desafio é pôr o dedo na ferida, que são os problemas sociais. Aliás, a sociologia nasce num contexto em que muitos eram os problemas sociais. Então, precisou aí de uma ciência, de um método, de estudos, de observação, de dados que pudessem contribuir nesse processo e nesse sentido. Então, vamos lá. Tudo bem até aí? Gente, eu lembrei agora que vocês nem tiveram intervalo, é isso mesmo, não tem? Sessão de força e coragem, toca diretão assim. Tudo certo. Isso, tão firme, forte, Bruna. Tá tudo tranquilo. Eu fico imaginando que é um momento assim que é mais pesado, né? Mais coisa para fazer, mas vale a pena, tá? Eu não falei no início, vou falar agora. Vocês têm a minha torcida que é tipo a torcida de mãe, assim, né? Aquele extra de empolgação, de desejo mesmo que vocês consigam ir bem, que vocês tenham calma, discernimento, sabedoria, né? Que aquilo tudo que a gente sabe que está na cabeça de vocês apareça na hora da prova. Então, vocês têm aí a minha torcida extra, tá? Então, está tudo certo, segundo a Bruna, vamos seguindo aqui, né? Vamos lá. Não vou torturar muito vocês, prometo, só um pouquinho. Então, surgimento da sociologia, os primeiros sociólogos. Bom, falei para vocês que a sociologia nasceu num contexto de muitos problemas sociais, qual seja Revolução Industrial. Esse benedito fato histórico é o que nos segue, porque ainda vivemos o processo, as consequências dessa revolução, que tem como marco, né? Os marcos históricos eles podem ser questionados, né? Mas eles são importantes para fins didáticos. Eu consegui gravar um desses marcos históricos, que é a Revolução Francesa, que é aquela parte política da Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem os seus traços materializados na sociedade inglesa, 1600, 1700, né? A Revolução Política, né, que é a face, é uma outra face da mesma moeda, ela tem uma data que é fácil de gravar, né? 1789, 1789. E ela acontece, como o nome já diz, na França. E aí a gente vai ver que é justamente da França, de onde eclode essa revolução com o caráter político da Revolução Industrial como um todo, que tem-se as primeiras expressões do pensamento sociológico. E aí está aí Augusto Comte, um francês que nasceu em 1798 e faleceu em 1857. Ele viveu que período, portanto? Um período não necessariamente o da eclosão da Revolução Francesa, mas o desenvolver próximo desse processo revolucionário. Agora, vocês imaginem que a Igreja Católica tinha todo um poder, que a nobreza tinha todo um poder, eles perderam esse poder e uma outra classe assume esse poder político, se estrutura, portanto, o governo, o Estado e toda essa estrutura mais próxima do que a gente vive em termos políticos. Foi um grande quiprocó, né? Um troço que não se deu de forma tranquila. Imaginem hoje se tivéssemos uma revolução que destituísse a burguesia do poder. Haveria choro e ranger de dentes, certamente, né? Assim, quando o pessoal fala de comunismo, socialismo, e arrepia até
o cabelo da nuca de alguns, assim, nossa, como seria? Olha para a história, como seria? Né? Seria parecido com as revoluções que já aconteceram no decorrer da história. E aí vejam bem que o Comte ele cresce, né? Ele se torna um intelectual, um pensador, um filósofo, logo na sequência, né, da constituição de um processo, de um marco histórico muito importante. E aí vivenciou, portanto, momentos que requeriam um pensamento científico sobre aquilo que estava acontecendo. O que isso quer dizer? Que o pensamento político, filosófico existente até então já não estava dando conta. A realidade da sociedade estava exigindo outras ferramentas para entender, para compreender e para resolver os problemas. Tá? Então, Augusto Comte é considerado um dos pais da sociologia. Aí vocês vão pensar, nossa, sociologia, ela nasce de uma relação homoafetiva. Não necessariamente, mas ela nasce de uma relação que expressa o machismo de uma época, vamos dizer assim, né? Porque não existiu, ou eram poucas ou negligenciadas as mulheres da ciência. Então, a gente vai ver que a sociologia é filha de pais e que os autores clássicos são homens. Então, ali ela já faz uma provocação para a gente pensar, por exemplo, a questão de gênero, né? Então, o Comte é um pensador e filósofo francês, considerado o precursor do positivismo. Positivismo é uma forma de pensamento que foi se constituindo para tentar entender a sociedade. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas. Bom, o que faz a física? O que faz a biologia? Vocês acabaram de ter aula de química. Qual é o método que essas ciências da natureza e ciências exatas utilizam para compreender, para analisar os fenômenos relativos às suas áreas? O Comte dizia, olha, se a gente se utilizar de métodos parecidos, e aí, num primeiro momento, ele falou, parecidos com o da física, a gente pode criar uma física social. Já pensou se a sociologia não se chamasse sociologia, ela se chamaria física social. Aí nós teríamos educação física, física e física social. Mas o Comte achou que a sociedade tinha diferenças ou era mais complicado de você aplicar fórmulas a ela, né? Porque a física tem bastante fórmulas, você quer calcular, sei lá, a relatividade, não sei que outras tantas questões que a física analisa ricamente, ela aplica muitas fórmulas, né? Cálculos e etc. Aí o Comte pensou, bom, para pensar a sociedade, talvez isso não se encaixe. E aí ele olhou para a biologia. A biologia é considerada uma das ciências da natureza, ela não é necessariamente uma ciência exata. E aí ele teve o clique, né? Claro, assim como há uma ciência que estuda a vida, bio, vida, logia, estudo, há que se ter uma ciência que estude a sociedade. Um sócio, sociedade, logia, estudo. Então, ele é considerado, por isso, por ter principalmente cunhado o termo sociologia, pai da sociologia. Mas o Comte, ele acabou fazendo uma mistureba que causou um problema na vida dele, que foi da religião com a ciência. Vejam que ele nasce em 1798. Embora a Revolução Francesa tenha como marco temporal 1789, não significa que de um ano para o outro
a igreja, a nobreza deixaram de ter poder sobre a explicação das coisas e tudo passou a ser explicado pela ciência e a política a ser dinamizada pelos preceitos da ciência política. Transformação social, ela acontece num desenrolar. Então, o Comte ainda tinha em si, no seu pensamento, muito forte os preceitos da religião. E ele estava tentando, depois que ele cunhou o termo sociologia, ele estava tentando aí fazer um enjambre, né? Poxa, a gente precisa entender a sociedade, a gente precisa explicar a sociedade, e aí ele chega a uma ideia assim, é como se a gente criasse uma religião da sociedade. Aí descambou. Aí o Conte foi jogado para escanteio dentro da academia. O pessoal não curtiu muito esse desfecho que ele estava dando para os seus estudos. E aí ele acabou morrendo nessa casca. Ele é o pai da sociologia, ele cunhou o termo, ele é o precursor do positivismo, e aí dentro das ideias positivistas, é ele que desenvolve todo um pensamento, uma reflexão que inclusive está expressa na nossa bandeira, né? Ordem e progresso e amor por não sei o quê. A frase do Comte era assim, ordem, progresso e amor. Agora não vou lembrar a frase inteira. Mas ele achava que tinha que ter um ordenamento para poder ter progresso e amor, que é a parte que ele relacionou com a dimensão religiosa. Esse cara aqui, as teorias dele, do positivismo dele, vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil, a gente tem na sociologia e na constituição do ensino superior no Brasil, um pé muito forte na França, tá? No conhecimento desenvolvido lá na França. A sociologia no Brasil nasce através dos pensadores franceses. Depois da década de 70 do século passado, do século 20, de 1970, é que a sociologia no Brasil começa a ter a interferência da sociologia norte-americana, que tem um caráter mais técnico, mais relacionado à estatística. Mas ela nasce no Brasil a sociologia através dos pensadores franceses. E o Comte, esse cara que vocês estão vendo aí, é um dos que vieram para o Brasil, seus livros vieram para cá. Uma galera que gostou muito do Comte foi aquele pessoal que estava metido com a proclamação da República. Que ano acontece a proclamação da República no Brasil? Aí vocês devem estar pensando, olha, essa doida veio falar de sociologia e quer que a gente sabe o ano da proclamação da República. Alguém chuta? Procura do Google bem rápido aí. 1889. Vejam que ele morreu em 1857. Então, enquanto ele escrevia, e depois que ele morreu, muitas das suas obras vieram para o Brasil e influenciaram a proclamação da República, que foi feita no feriado que a gente gosta, 15 de novembro. A gente costuma confundir, né? A independência do 7 de setembro, que é 1822, tá? A proclamação da República, ela é feita no Brasil com um viés militar. O Brasil é fora da curva, né? A proclamação da República teve um viés militar, teve aí uma mistureba, mas enfim que os pensadores aí da proclamação da República Brasileira, da Primeira República, se embasaram nas teorias desse senhor que vocês veem projetado aqui, para pensar a nova estrutura política e econômica do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia do quanto o pensamento sobre a sociedade, que aí ele diz que passa a ser sociologia, é importante, né? Porque ele interfere também nos acontecimentos históricos, no desenvolvimento histórico. Quando a gente olha para trás, fica mais fácil de perceber, né? A grande questão para a sociologia é, e hoje, 2021,
que está acontecendo e que teorias estão influenciando esses acontecimentos. Então, quando a gente olha lá para 1800 e Guaraná com rolha, a gente vai. Eu suponho, tá, que lá no 800 o Guaraná tivesse rolha, depois colocaram tampa, latim, enfim, mudou. Mas lá no 1800 Guaraná com rolha, eles talvez, o povo em geral, não tivesse noção de que existia uma teoria fundamentando aquele processo de mudança na sociedade brasileira e que ainda hoje está expresso naquilo que são as ideias desta república chamada Brasil, né? República Federativa do Brasil, que tem lá na sua bandeira, seu símbolo máximo, a ideia de ordem e progresso. Está aqui o autor dessa ideia e também dessa frase. Não colocaram a continuação lá, que era amor por alguma coisa que eu não vou lembrar agora, porque daí, não sei, né? Talvez não fosse caber tudo ali, enfim. Muito bem, mas vocês já deviam ter ouvido falar deste filósofo que é considerado o pai da sociologia, tá? Então, Augusto Comte, ele desenvolve o positivismo, já falei. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao ser humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Então, vejam, a física, a química, a biologia, elas possuem critérios, parâmetros, fórmulas, né? E a partir disso é que eles olham para a realidade das coisas e veem se elas são verdadeiras ou não. Essa mesma sistemática, segundo Comte, seria aplicada para a análise da sociedade. Depois a gente vai ver que o Max Weber, que é um dos autores clássicos, segue um pouco nessa linha, nessa toada. Então, para Comte, a análise científica aplicada à sociedade é o cerne da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização social e política. Então, ele dá um poder muito grande para o sociólogo, né? Porque o sociólogo, a pessoa que pensa a sociedade, primeiro que não era qualquer um, era quem tinha condições econômicas, vai pensar essa sociedade, vai criar uma teoria sobre o que seria o ideal da sociedade, para depois sugerir aí as soluções. Né? A imagem, eu acho que está dando um pouquinho essa ideia, né? Aquele que vai pensar, o Durkheim depois é que vai se preocupar em desenvolver esse método e dar um caráter até mesmo medicinal para a sociologia, né? O sociólogo seria como se fosse um médico que analisa, que olha, que diz, olha, toma isso daqui, faz assim que vai melhorar, tá? Hoje o sociólogo não tem esse poder, nunca teve, né? E seria perigoso deixar nas mãos de alguns a solução dos problemas sociais. Bom, então o Comte foi o que chutou a bola primeiro e criou a ideia de uma ciência chamada sociologia. Morreu na casca, como eu falei, porque ele acabou enveredando lá pela questão religiosa. E vocês sabem que ciência e religião sempre tiveram uma dificuldade de convivência. Tem quem tenta aproximar, tem autores que separam de vez. É sempre um complexo pensar a relação dessas duas dimensões de desenvolvimento do pensamento. Mas vamos lá, os autores clássicos da sociologia. Aí esses são os três barbudinhos que a gente mais utiliza, que certamente vocês já conhecem: Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. O Weber, o Marx e o Durkheim, eu costumo chamar pelo sobrenome, tá? Por quê? Se você chamar pelo primeiro nome, às vezes pode confundir, tá? Eu sempre chamo aí pelo sobrenome. Weber, Marx e Durkheim. São considerados os três autores clássicos da sociologia, uma vez que essa tríade de pensadores formularam as ideias mais gerais da sociologia enquanto ciência.
Tio Carlinhos, um Marx polêmico, barbudo, dá arrepio no pessoal conservadora e extrema-direita. Ele nasceu lá no 800, tá? 1818, ele faleceu em 1889. É um sociólogo alemão, aprimorou as ideias de Augusto Comte e criou a sua própria visão da sociedade e da sociologia. O Marx analisou o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classes, emitindo uma opinião crítica a respeito desses três elementos nas obras que ele escreveu. E aí, entre as principais obras do Marx, a gente tem o Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito lá em 1848. Eu costumo falar o ano para vocês terem uma ideia. Coloca como na linha do tempo, né? Põe como marco 1789, Revolução Francesa. A revolução, eu digo assim, com o caráter político, né? A efetivação na dimensão também política da Revolução Industrial, né? Então, pega aí esse marco, 1789. O que o Comte vivenciou? O logo após. O Marx nasceu em que ano? 1818. Então, ele também foi vivenciando as consequências e a consolidação dessa nova organização social. Tá? E aí, o Marx, junto com Friedrich Engels, um jovem filho de industriário que ele conhece na Alemanha, procuraram analisar, compreender o que era as bases, a estrutura, aquilo que sustentava a infraestrutura, que sustentava essa nova sociedade que estava nascendo. E aí eles foram percebendo que essa nova sociedade possuía um conflito de classe que não era só um conflito, era uma contradição entre classes diferentes. Porque lá no feudalismo para o capitalismo existia uma contradição entre dois sistemas. Existia lá o feudalismo baseado na produção agrícola, aquela coisa toda, as elites eram a nobreza e a igreja, senhores feudais, os servos, parari, pararão. Surgem espaços que se contrapõem a esse sistema, que são chamados burgos. As trocas se intensificam, a utilização do dinheiro se intensifica, e na medida que essas trocas vão se intensificando, vão se desenvolvendo tecnologias que propiciam uma maior produção. E essa maior produção vai levar a sociedade a desenvolver mais riqueza. Então, há um salto, olha a palavra que eles utilizam, ontológico, quer dizer que o ser humano, enquanto sociedade, dá um salto muito grande, por isso que é uma revolução e nasce uma sociedade diferente que o Marx vai querer explicar, afinal, qual é a diferença dessa sociedade em relação ao feudalismo. Por que é que o capitalismo não é um feudalismo aprimorado, já que dinheiro, troca já existia no feudalismo? Então, o Marx vai chegar aos elementos que compõem o capitalismo, que são fruto da industrialização e que levam a sociedade a uma luta de classes. Então, vejam, quando o ser humano, a humanidade, descobriu a agricultura, lá bem para trás, tá? Foi uma grande revolução a descoberta da agricultura, porque permitiu que o ser humano conseguisse produzir sobrevivência. Né? Bom, descobrindo a agricultura, domesticando os animais, se estabelecendo num espaço, ele conseguiu sobreviver, né? Deixar de ter uma vida nômade, alucinada, de caça, aquela coisa toda, imagine o que deveria ser, né? E aí a revolução agrícola ela é importante porque deu ao ser humano a possibilidade de sobrevivência.
A Revolução Industrial é uma revolução, e, consequentemente, a Revolução Francesa, com o seu teor político, porque ela permite que a humanidade dê mais um salto nesse desenvolvimento histórico. Sociologia, a gente não fala evolução, tá? Nesse desenvolvimento histórico, que foi a possibilidade de produzir em abundância. Então, vejam, até então a humanidade conseguia produzir para sobreviver. Mas acontece algo nesse processo que permite que a sociedade passe a produzir em abundância através do desenvolvimento da tecnologia. Ok, muito bom isso tudo, muito legal, muito bacana. Porém, esse novo momento histórico se caracteriza pela divisão de classe, uma maior apropriação privada da riqueza e também dos meios de produção, portanto, uma sociedade absurdamente desigual e com sem números de problemas em função dessa desigualdade. Aí o Marx, junto com o Engels, a Liga dos Comunistas, na verdade, o manifesto é um texto que expressa o pensamento de um partido que na época eles chamavam de Liga dos Comunistas. Muito tempo depois de publicado o manifesto é que as pessoas divulgaram a autoria desse manifesto atribuído ao Marx e ao Engels. Então, no manifesto, eles expressam as suas ideias sobre a sociedade capitalista, de como essa sociedade se compõe, quais classes a compõem, e aí ele vai falar da burguesia e do proletariado, e como nessa sociedade se dá o processo de exploração. E aí, nessa obra, como era um panfleto, um manifesto de um partido da época, eles propõem a fundamentação do socialismo científico, porque o Marx olha para a história e ele vê que ela vai sofrendo transformações, não num contínuo evolutivo, mas num processo que se desencadeia. E aí ele diz, bom, então, o capitalismo não é o fim da história, pode ser que tenha algo mais pela frente. E aí eles propõem a ideia de que seja possível que se construa, que se estude sobre uma sociedade que procure romper com essa lógica de exploração do capitalismo e se fundamente em outra lógica que não a da exploração. Mas eles também não sabiam dizer direito qual era a outra lógica, né? Exatamente como ela funcionaria. E o Marx morreu antes de terminar sua principal obra, e, portanto, antes de avançar nessa linha de pensamento. E aí, falando em principal obra do Marx, ela foi propriamente O Capital. O Capital, ele publica o seu primeiro... Ele começa a escrever em 1862 e ele publica o primeiro livro em 1867. Vejam que, passados aí um século, né, vamos colocar 100 anos dessa consolidação revolucionária, industrial, da Revolução Francesa, o Marx já conseguiu colher elementos, juntar elementos para uma baita análise do sistema capitalista. E aí ele publica em vida o primeiro livro com essa análise. Os demais livros, o 2 e o 3, o capítulo inédito 6 e outros que compõem o Capital que a gente tem acesso hoje, foi o Engels que sistematizou e publicou. E essa obra, ela se transformou num clássico, numa obra clássica, e o Marx é um autor clássico, justamente porque ainda hoje ela explica a sociedade. Porque desde lá do 1789, o que a gente tem até hoje é um desenrolar do sistema capitalista, que na época não tinha
uma parte financeira como tem hoje, né? Hoje a gente tem muito forte o capital financeiro, na época não tinha, mas a gente não passou, enquanto humanidade, por nenhuma outra grande revolução desde essa do 1700. Então, a obra do Marx, ela ainda nos ajuda a entender a sociedade de hoje com essa obra, O Capital, que se detém a estudar o capital, como como a economia, como a política, como a produção, a circulação das mercadorias se dá neste modelo de sociedade que a gente vive. Então, para o Marx, o capitalismo desvirtua o trabalho humano, promovendo as desigualdades e a exploração. Então, para o Marx, o trabalho é uma coisa boa, nós nos tornamos humanos porque trabalhamos, porque transformamos a natureza para satisfazer as nossas necessidades. Mas no capitalismo, o trabalho perde esse caráter positivo e ele passa a ser algo extremamente negativo, porque adoece o corpo, a mente do trabalhador, é um fator de exploração e, consequentemente, da desigualdade social. Então, ele vai dizer que os donos dos meios de produção, que é o capital, os instrumentos da produção, a matéria-prima, exploram aqueles que vendem sua força, sua mão de obra, sua força de trabalho. Então, como é que a gente produz riqueza na sociedade capitalista? Você tem lá a natureza, que dá tudo o que a gente utiliza, né? Observem ao redor de vocês, tudo o que vocês estão utilizando, vendo, tocando, é natureza transformada. Mas a natureza não se transforma sozinha, ela vai se transformar através do ser humano. E como através do ser humano? Através do trabalho. Então, a produção de riqueza, ela se dá pelo trabalho, transformando a natureza. Na sociedade capitalista, segundo Marx, a gente tem uma produção de mais riqueza, de mais valor, ou que ele chamou de mais-valia. E esse mais-valor, essa mais-valia, ela é extraída da força de trabalho, mais especificamente do tempo que o trabalhador despende para produzir as mercadorias. Sendo, portanto, aí é uma coisa incrível que o Marx descobriu, o próprio trabalho, ou a força de trabalho, uma mercadoria. Então, aí a sociedade capitalista tem o seu nó, né? A sua principal contradição. Então, as relações de produção, elas são desiguais e as diferenças agravam a condição de pobreza do proletariado, que são os trabalhadores, aqueles que não detêm os meios de produção, como vão sobreviver vendendo o que eles sabem fazer. Marx observou a realidade da sua época voltando-se para a Revolução Industrial. No entanto, a sua análise pode ter uma relação com o mundo contemporâneo. Como eu falei, ainda hoje, ao ler essa obra do Marx, a gente consegue captar nela o que é a gênese da sociedade que a gente vive hoje. Tanto é que em Harvard, a mais famosa universidade do mundo, parari, parará, os economistas estão se debruçando sobre o Capital do Marx, não para fazer a revolução, mas para entender toda a sistemática de crises pelas quais o sistema capitalista vem passando. E estamos hoje, 2021, passando por uma crise dessas estruturais do sistema do capital. Ela tem a sua primeira expressão de crise com o quiprocó imobiliário que deu lá nos Estados Unidos em 2008. De lá para cá, para os Estados Unidos, ela tem se intensificado cada vez mais, e hoje a gente está sentindo as consequências dessa crise econômica agravada pela pandemia, agravada pelas deliberações políticas dos governos dos países,
e que se desenha para nós, países subdesenvolvidos, através do grande índice de desemprego, de miséria, o Brasil voltando para o mapa da fome, etc, etc. Então, vejam que a análise do Marx, ela ainda faz sentido para entender essa macroestrutura, ou que em geografia humana também a gente pode chamar de geopolítica mundial. Marx ajuda a entender todas essas relações. Deixa eu só ver aqui. É 1 hora que a gente tem, é isso? Em geral, vai até 9h15. Deixa eu só me certificar. Alguém me diga aqui no chat. Isso, muito bem. Ai, só temos mais 3 minutos. Deixa eu só fazer o seguinte, então. A gente passa pelo Marx e depois eu gravo aí o Durkheim e o Weber e a gente coloca como aula extra, tá? Porque não vai dar tempo da gente conversar sobre tudo, né? 1 horinha passa tão rápido. Deixa eu só ajustar minhas telas aqui e vamos acabar com Marx agora. Não, né? Só entender aí um pouquinho, é uma pitada para vocês rememorarem e fazerem as associações com história, com geografia humana, né? Para que na hora da prova isso esteja aí de alguma maneira no cérebro de vocês. Então, Marx propõe os conceitos para análise da sociedade capitalista, como a superestrutura, infraestrutura, mais-valia e alienação. Então, em resumo, a superestrutura compreende o poder do Estado. Então, você tem, associado ao Estado, a questão cultural, a questão religiosa, a questão familiar, né? Tudo está sob esse grande chapéu que é o Estado. As leis, as regras, a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, o sistema político que se divide nos 3 poderes, legislativo, executivo, o judiciário, cada um com seu papel, toda essa trama. Então, para o Marx, isso tudo é a superestrutura que está construída, imagine um prédio, né? A superestrutura é aquela parte que a gente vê, que tem as janelinhas, né? A fachada, parará. Está construída sob uma infraestrutura, uma base que, segundo ele, se pauta na questão econômica. Então, a infraestrutura é a organização da sociedade dividida em classes, burgueses e proletários, porque é dessa relação que se estabelece entre essas duas classes que a gente tem acontecendo a dinâmica econômica. Alguns autores chamam o Marx de determinista econômico, né? Tudo depende da economia. Não, nem tudo depende da economia, mas agora tente pensar em algo que não depende da economia. Mas a minha crença, a minha fé, a minha religião independe da minha condição econômica? Pode ser. Legal, a sua fé, a sua crença independe da condição econômica. Mas a sua igreja paga imposto? A sua igreja é uma pessoa jurídica? A sua igreja, ó, o lápis, né? A sua igreja recolhe dízimo? Ela lida com dinheiro? Então, veja que a sua fé, por mais íntima que ela seja, tem uma relação com a dimensão econômica, na medida em que. E aí, eu tô falando da igreja de modo geral, tá? Não é de uma igreja, de uma denominação religiosa, até porque, via de regra, elas acabam funcionando de forma um tanto parecida, embora a forma de professar, parari, pararó, seja diferente, tá? Então, vejam que o que eu quero forçar vocês a pensarem é essa dimensão, né? Aquilo que a gente percebe como não sendo econômico e, portanto, parecendo ser uma escolha nossa, se a gente for puxar a raiz, ou então, como Marx dizia, ser radical é ir à raiz da questão,
a gente vai ver que tem relação com essa dimensão econômica, que ao fim e ao cabo é essa relação entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção e que, portanto, precisam vender a sua capacidade de fazer algo. Alguns conseguem vender essa capacidade de fazer algo por um preço melhor, outros nem tanto. Né? Até por isso que a gente estuda, para depois, no futuro, poder vender a nossa capacidade de fazer algo por mais dinheiro. Tá? Então, nessa linha, o Marx vai falar da mais-valia, que corresponde à exploração da mão de obra, e se traduz nas horas que não são pagas ao trabalhador, que é onde acontece mesmo a produção de mais valor. Isso quer dizer que o trabalhador, ele, no tempo que ele trabalha, ele produz o suficiente para sua reprodução, para a satisfação das suas necessidades, portanto, ele produz o suficiente para gerar o seu salário, para pagar imposto, matéria-prima, maquinário, parari, parará, e ainda sobra um extra. Então, é ali que está a mais-valia, o mais valor, ou a riqueza a mais que faz com que o capitalismo seja um capitalismo e não um feudalismo desenvolvido, ou não super feudalismo, mas que seja, assim, um outro sistema de organização social. Relacionado a esse conceito de mais-valia, o Marx desenvolve a ideia de alienação, que é o termo utilizado por ele para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que fabricava. Quer ver um exemplo do que é esse estranhamento? Todo mundo deve ter uma avó, uma tia, um tio, sei lá, em geral são mulheres que faz crochê ou tricô. Ou deve ter um parente que trabalha com marcenaria, por exemplo, né? Mas vamos pegar o do crochê, que eu acho que todo mundo conhece alguém que faz. Se alguém não conhece, fala no chat, mas eu acho que todo mundo conhece. Quando a nona termina o tapete de crochê, em geral eles fazem, me diz se eu estou errado, em geral elas fazem para o banheiro, né? A minha fazia uns negócios muito coloridos, umas coisas assim. Ela termina o trabalho e ela diz, olha, esse aqui fui eu que fiz. E aí, às vezes, ela dá de presente, às vezes ela vende, às vezes ela só cobra a linha, né? Não conhece alguém que faz isso? Então, esse é um trabalho que não é alienado, porque a pessoa que desenvolve esse trabalho, ela sabe o início, meio e fim, ela tem noção, né? Ela sabe como o processo acontece. O trabalho alienado é aquele que acontece na fábrica, na indústria, porque o trabalhador vai fazer só uma parte do processo. E ele não vai, o cara que desossa a coxa esquerda do frango ali na BRF, ele não vai lá no mercado, na gôndola do supermercado de carne e diz, ó, tá vendo essa coxa? Fui eu que desossei. Porque ele nem vai saber se foi aquela coxa que ele desossou, qual foi, porque tudo é feito em grande escala. Então, o trabalhador, ele perde a noção do que ele mesmo produz. Ou então na fábrica de automóveis, que o cara faz, sei lá, uma peça do radiador do carro. Estou chutando aqui, não conheço muito nem de carro, nem de radiador, mas vamos dizer que o cara, ele trabalha na fábrica, ele faz essa peça. Ele pode saber para que serve essa peça, assim como ele pode nem fazer ideia de para onde vai essa peça. Então, esse é um caráter da alienação. O outro é que pode ser que esse cara que faz a peça do radiador do carro não tenha um carro. Ou então o cara que desossa a coxa de frango na BRF não consiga comer frango. E, aliás, hoje no Brasil esse exemplo não é absurdo. Tá? É possível que tenha trabalhadores da indústria que não consigam comprar aquilo que eles fazem lá. Né? Então, vejam, o Marx chama atenção para isso que é bem interessante de a gente pensar, que é a alienação que se dá tanto no fato de que o trabalhador produz e não sabe o que produz, ou não se vê naquilo que ele produz, como ele não tem, ele está alienado porque ele não consome
Ele não tem condições de consumir aquilo que ele produz. E aí, claro, depende do que é feito, né? De onde o trabalhador está atuando. Estou aqui simplificando, porque o tempo corre rápido demais. Então, uma observação importante: os salários são o pagamento da força de trabalho que o proletariado vende em sua relação de trabalho com o capitalista. Então, por isso que eu falei que a gente estuda, né, para vender a nossa força de trabalho por um maior valor. Consequência disso, vai gerar um conflito na sociedade, que é o conflito de classes, porque tem aí um monte de gente que trabalha, trabalha, trabalha e não tem acesso, está alienado daquilo que ele produz ou daquilo que ele contribui para produzir. Então, para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nesse antagonismo das classes, ou seja, onde eu estou dentro da estrutura social. Se a gente fosse desenhar a estrutura social, a gente faz uma pirâmide, né, marcada pela desigualdade. Onde eu estou dentro dessa pirâmide? Eu estou na base, eu estou no meio, eu estou no topo? Nenhum de nós que está aqui está no topo dessa pirâmide, tá? O que está no topo dessa pirâmide são os 200 homens brancos que estão na lista Forbes dos mais ricos do Brasil, né? Nós não estamos nessa lista. Então, onde nós estamos dentro dessa estrutura social? Isso vai dizer a qual classe pertencemos e, portanto, qual a nossa condição nessa sociedade. E aí, claro, Marx dizia: se a pessoa vê que ela está ferrada, que ela não tem perspectiva, que ela vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e vai morrer na praia, ela vai se revoltar. E aí ele escreve um manifesto como uma orientação, ele atuou muito na organização dos trabalhadores para que eles percebessem isso e não aceitassem essa condição. Então, por isso é que no próximo encontro a gente vai falar da indústria cultural, porque é a dimensão de controle da sociedade que foi se desenvolvendo com o capitalismo. Então, é a forma como as pessoas são controladas para não se revoltarem, para não perceberem como a sociedade de fato se organiza. Na perspectiva de Karl Marx, com seu amiguinho, que está aí também barbudinho, Friedrich Engels, tá? E aí, para a gente finalizar, né, sei que está todo mundo cansado, mas para vocês pensarem, de repente, seja legal, quem tiver uma meia horinha, escrever sobre, né? Porque aí pensando na redação, quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica na escrita. Então, para pensarem ou escrever, não, se quiser que eu leia, eu leio, mas é só para um exercício, tá? Não é obrigatório, mas pense. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e a usar as pessoas? Acho que a teoria do Marx nos ajuda a pensar um pouco sobre essa dimensão da sociedade. Que tal? Depois eu disponibilizo também os slides e tem a gravação da aula, mas fica aí como um exercício de reflexão. E para quem quiser, né, rascunhar algumas ideias, é legal. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente vai escrevendo, né? Treino. A Bruna comentou ali profundo. Também achei, adoro a Mafalda e adoro as perguntas que ela faz para a gente, né? Então, a partir do Marx, da teoria do Marx, a gente pode pensar nessa questão, tá? Que ele chamou, só para traduzir para vocês, de coisificação dos humanos e humanização das coisas. Por isso que a gente ouve sempre aquele clichê, que virou um clichê, mas que deveria ser para nós pensar. Mais vale o que as pessoas têm do que o que as pessoas são. Então, isso tem um significado bem profundo. Pessoas do pré-ENEM, 21 e 25. Passamos aí 10 minutinhos do tempo. Desculpa ter me alongado, mas é que é bastante coisa. Sempre é bastante coisa, né? O conhecimento é muita coisa. Mas espero que tenha suscitado em vocês ali alguns cliques, né? Para vocês pensarem, ampliarem a reflexão
e depois terem sucesso lá na hora de resolver as questões da prova e fazer a redação, mas mais do que isso, né? Serem pessoas melhores. A ideia é sempre a gente ser melhor do que já foi ontem, né? Acho que essa é a ideia. Muito feliz de estar com vocês, fico à disposição no que vocês precisarem, tiverem dúvidas, quiserem perguntar, sugestões de material, podem entrar em contato. E era isso. Um beijo, vamos descansar, né? Já está ficando tarde. Boa semana para vocês